Pessoal, no dia a dia dos nossos atendimentos sempre surgem dúvidas, boas dúvidas, inclusive uma hoje. A gente sempre alerta os pacientes, estamos aqui para mostrar o que está acontecendo e o que pode acontecer. Então, por que meu dente quebrou? Por que isso acontece? Sempre há alguma razão. Os dentes quebrados, fraturados. No caso dessa paciente de hoje, um primeiro molar fraturado, primeiro molar que é chave de oclusão, considerado chave de oclusão. Os ortodontistas sabem muito bem o que isso significa, quer dizer, é um dente importantíssimo para a mastigação, para a manutenção dos dentes em posição, quer dizer, tem uma relação com os dentes vizinhos, com os outros dentes e com os dentes antagonistas. O primeiro molar, o dente 36, o primeiro molar do lado esquerdo, na arcada inferior, ou seja, o dente 36, ele se apresentava inclinado. A paciente passou por uma extração há vários anos, então os dentes, quando você extrai um dente, vamos supor, esse dente é extraído, esse dente tende a se inclinar, ou para vestibular, ou para lingual, ou na direção do dente que já não está mais lá. A partir do momento que inclina, essa cúspide do dente passa a ter um pouco mais de altura e durante a mastigação pode ocorrer um contato prematuro e, consequentemente, o dente se torna mais suscetível à fratura, mobilidade, doença periodontal por causa de trauma de oclusão. Então a gente sempre alerta os pacientes, esse dente tem que ser reposicionado, passe pela ortodontia, os alinhadores, entre outras alternativas para que esse episódio não aconteça. Da mesma forma, quando quebra-se um dente na parte anterior, um incisivo central, há pacientes aqui que sempre vêm de forma recorrente ao dentista porque quebraram o incisivo central, ou lasca, ou quebra, ou solta a resina. Isso também há alguma razão. Então, o que nós avaliamos? A oclusão, a mordida. Quando nós avaliamos, por exemplo, um indício do porquê isso acontece, uma pista muito clara é a falta de guia canino, um desgaste tão grande que o paciente, durante a mastigação, ele corta, ele cisalha, ele amassa, moe o alimento, mas também está atricionando, perdendo estrutura dentária durante a mastigação. Aí o paciente não tem mais o guia canino. Mais uma vez, os ortodontistas e os especialistas em prótese, oclusão, sabem muito bem o que é isso, o que são guias. Então, em razão do desgaste, a ausência de guia canino, os dentes tendem a quebrar, fraturar recorrentemente. Então, há uma gama de avaliações, de análises clínicas que devem ser feitas e não se concentrar apenas no problema. O problema está relacionado com um contexto muito mais amplo e é por isso que o bom dentista avalia o paciente como um todo. Então, muitas vezes associamos a placa de bruxismo. A placa de bruxismo nessa situação vai estabilizar o quadro, mas o que resolve realmente é uma boa oclusão. Se os dentes estão alinhados, com o alinhamento o desgaste pode ser diminuído, a mastigação é mais bem distribuída. Então, tudo isso deve ser levado em conta, muitas vezes o escaneamento, a moldagem para modelos de estudo, para que haja uma avaliação mais criteriosa e assim o planejamento. O planejamento muitas vezes pode ser relacionado com a visualização do trabalho pronto. Nós podemos desenhar como se faz, como seria o resultado das facetas, lentes, coroas, devolvendo a dimensão vertical do paciente, porque com o desgaste é uma perda de altura. Nós chamamos isso de altura da mordida, ou seja, chamamos isso de dimensão vertical, que acarreta muitas vezes dores de cabeça, luxação ou deslocamento da articulação temporomandibular, que pode estar associado com hipertrofia do músculo masseter, um dos principais músculos
da mastigação. Então eu estou aqui despejando informações, tudo isso muitas vezes em uma consulta, há 4 anos de faculdade, há anos de especialização, de cursos, minicursos, de troca de ideias, de análises clínicas e da experiência do dia a dia. Então, tudo isso em uma única boca, em uma única consulta. Então, muitas vezes o paciente se concentra apenas no seu problema. A gente sempre avisa, isso pode acontecer, se você não fizer isso, pode levar a isso. E muitas vezes os pacientes vão se acomodando. Alguns não têm condições, alguns alegam, né? Outros é por acomodação, a maioria das vezes por acomodação, porque o organismo ele vai se adaptando aos eventos. Então, a inclinação de um dente, em razão de uma extração de um dente vizinho, né, os dentes superiores eles vão se adaptando, se encaixando a uma nova situação, e assim somos nós nos adaptamos, mas em algum momento a adaptação não ocorre e aí a condição se torna muito pior. É igual a história da pedra lá do Capitólio, que caiu de repente, do nada. Não é assim, as coisas vão acontecendo aos poucos. Havia uma trinca, uma fenda que com a pressão dos ventos, aqui eu estou dando um exemplo bem genérico, acabou provocando a queda da pedra, e aí o desastre é grande. Então assim acontece também, é uma questão de consciência, de vir frequentemente ao consultório odontológico, trocar ideias. Muitas vezes eu passo tempo com os pacientes conversando, falando de outros casos, de pacientes, de casos recorrentes, de coisas que acontecem, para alertar. A nossa função educacional também deve ser exercida todos os dias, é função do profissional, do cirurgião dentista. Então, eu me sinto bastante à vontade para falar disso, porque se todos os pacientes fizessem exatamente aquilo que nós temos experiência e conhecimento científico e prático para resolver os problemas ou evitá-los, se todos os pacientes fizessem de acordo com aquele protocolo que realmente deveria ser seguido, muitos problemas odontológicos estariam resolvidos, ou teríamos muito menos problemas dentários, orais. Então, em resumo, é isso, pessoal. Então, por que isso acontece? No caso da fratura, só para concluir, porque um episódio vai levando ao outro até que a condição se torna mais catastrófica. A fratura, se ela tivesse reposicionado o seu dente, acertado a oclusão, substituído o dente que foi extraído, aí sim, boa oclusão, boa guia canina dos molares, aí isso certamente, a chance de uma fratura, de um trauma seria muito menor, pessoal. Então, um grande abraço e até a próxima consulta aqui com o canal Odonto e Você.